Olá pessoal, hoje mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a mecânica celeste. A gente vai revisar as três leis de Kepler, como também a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Vamos lá. Bom, nós vamos lembrar dos modelos cosmológicos, né? Os modelos que a gente viu, o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, tá? O modelo heliocêntrico, que é o Sol no centro do universo, ele foi aperfeiçoado por esse físico chamado Johann Kepler, quando ele elaborou três leis que são chamadas leis matemáticas da gravitação universal. Tá? Bom, as leis de Kepler, basicamente, ela se resume em primeira lei. A primeira lei ela é chamada a lei das órbitas. O que é que diz a lei das órbitas? Kepler diz o seguinte, ó. As órbitas dos planetas ao redor do Sol são elipses, ou seja, não são circulares. As órbitas não é circular. As órbitas são elipses. E o Sol ocupa um dos focos da elipse, ou seja, o Sol não ocupa o centro da elipse, é um dos focos. Você sabe que a elipse ela tem dois focos, né? Então tá aqui, ó, você tem a elipse aqui, ó, o planeta orbitando em torno do Sol, você tem o foco 1 e você tem o foco 2. Então, nesse caso, o Sol está ou no foco 1 ou no foco 2. Tudo bem? Essa é a primeira lei, ela é bem tranquila. Vamos lembrar só uma coisa, que a elipse, ela é como se fosse essa circunferência achatada, né? Quando você pega os outros planetas, os planetas do Sistema Solar, esse achatamento da elipse a gente chama de excentricidade. Então, na verdade, os planetas têm uma excentricidade, ou seja, um achatamento na trajetória muito pequena. Por isso que as questões consideram a trajetória dos planetas como se fosse uma trajetória numa circunferência, tá? Mas a trajetória não é numa circunferência, é numa elipse, ok? Beleza. A segunda lei de Kepler, ela é chamada a lei das áreas. O que é que diz a lei das áreas? Diz assim, ó, a linha imaginária que une o planeta ao Sol, que Kepler chamou isso de raio vetor, varre áreas proporcionais aos tempos gastos no percurso da órbita. Varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Olha para a figura. Então, ó, se você imaginar um planeta bem aqui nessa posição, ó, se você imaginar uma linha que está unindo ele ao Sol, quando ele sair dessa posição, que ele vir para cá, para essa outra posição, ó, ele percorreu essa área 1 todinha aqui. Ó, tá? E se ele percorreu essa área 1, ele gastou um certo tempo. Se você imaginar esse planeta em outra posição, por exemplo, bem aqui, ele vai percorrer ó, daqui até aqui, ou seja, ele vai varrer essa área 2 todinha aqui. E Kepler diz que essas áreas são iguais. Né? Kepler diz que quando você pegar a área pelo tempo que ele andou para percorrer isso daí, isso é proporcional. Então, a lei de Kepler diz que o planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, varre as áreas de maneira totalmente proporcional. Então, eu escrevi aqui, ó, a área 1 é igual à área 2, ó, a área 1 vai ser igual à área 2. O delta 1, ou seja, o tempo para ele andar a área 1 vai ser igual ao tempo para ele andar a área 2. Tá? Quando você pega essa área, que é o caminho que o planeta andou, e você divide pelo tempo, né, isso a gente chama de velocidade. É a velocidade que a gente chama a velocidade areolar do planeta. É a velocidade que o planeta tem. Tá? Porém, se ligue numa coisa. Como a área 2 é uma área maior, olha o tamanho do arco 2 aqui, ó. Como o arco 2 é um arco maior e o arco 1 aqui, ó, da área 1 é um arco menor, isso significa dizer que para ele ter o mesmo tempo daqui da área 1 igual ao mesmo tempo da área 2, significa dizer que a área 2 ele tem que andar mais rápido. A área 1 ele anda mais devagar, a área 2 ele tem que andar mais rápido. Tá? Então, isso significa também aquela consequência que eu disse para você. Quando o planeta está mais próximo do Sol, esse ponto é chamado de periélio. E quando o planeta está mais afastado do Sol, esse ponto é chamado de afélio. Então, lembre-se, toda vida que o planeta se aproxima do Sol, ou seja, vai do afélio mais afastado para o periélio mais aproximado, a velocidade do planeta aumenta.
Tá? E toda vida que o planeta se afasta do Sol, ou seja, vai do ponto mais próximo para o ponto mais afastado, a velocidade do planeta diminui. Então a velocidade é máxima no periélio, quando ele está perto, a velocidade é mínima no afélio. Então o movimento é acelerado quando ele se aproxima do Sol e o movimento é retardado, a velocidade diminui quando ele vai se afastando. Ok? Bom, a terceira lei de Kepler, ela é chamada a lei dos períodos. O que é que diz a lei dos períodos? Diz assim, ó, é a lei matemática. Ó, o quadrado do período de revolução de um planeta ao redor do Sol é proporcional ao cubo do raio médio da órbita. Vamos lá. O quadrado do período de revolução. Jari, o que é período de revolução? Período é o tempo que ele dá uma volta em torno do Sol. Então, quando você pega esse tempo que ele dá uma volta em torno do Sol e eleva ao quadrado, e você divide pelo raio dele, a distância dele até o Sol, o raio médio dele, elevado ao cubo, isso sempre vai ser constante. Então, se eu tiver dois planetas e eu quiser fazer a comparação entre os dois, o período de um elevado ao quadrado, dividido pelo raio dele elevado ao quadrado, elevado ao cubo, é a mesma coisa para o outro. Tá? Essa é a parte matemática, nós vamos ver numa questãozinha aí para frente. Então, primeira lei, lei das órbitas. As órbitas são elípticas e o Sol ocupa um foco, um dos focos. Segunda lei, lei das áreas. O planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, proporcional. E a terceira lei, lei dos períodos. O quadrado do período de revolução dividido pelo cubo do raio é uma constante. Tá? Cuidado, é o quadrado do período e o cubo do raio. Tá? Ok. Depois nós temos a lei da gravitação universal. O que é que diz essa lei da gravitação universal? É a lei de Newton. É aquela lei que explica por que é que os corpos se atraem, por que é que os planetas se atraem. Tá? E aí lembre-se que o Newton explica para nós que o que faz uma maçã ser atraída em direção ao chão do planeta Terra é uma força que tem a mesma natureza do que a força que atrai a Terra e o Sol, por exemplo, a Terra e a Lua. Tá? Então, essa lei ela é chamada de lei da gravitação universal porque ela é aplicada a qualquer corpo que tenha massa. Então, fica assim, ó, corpos no universo atraem-se com uma força, ou seja, qualquer corpo que tenha massa no universo, eles vão ser atraídos com uma força, onde essa força é proporcional às suas massas, ou seja, quanto maior a massa dos corpos envolvidos, maior a força que vai ter. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa dizer que quanto maior for a distância, inversamente proporcional, menor é a força. Quanto menor for a distância, inversamente proporcional, maior a força. Ok? Em termos matemáticos, essa lei ela fica escrita assim, ó. Força é igual a massa do corpo grande, que eu estou representando por M maiúsculo, massa do corpo pequeno, dividido pela distância. Essa distância aqui está sendo representada por R, tá? Mas não tem problema não, pode ser um D mesmo, é a distância entre os planetas. Só que essa distância tem que ser ao quadrado. Tá? Lembra que esse G maiúsculo aqui, esse Gzão, é a constante da gravitação. Tá? Isso vai vir na questão de presente para nós. Ela sempre vai valer isso aqui, 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? Então se ligue. A força entre dois corpos ela é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Significa uma coisa, quanto mais massa os corpos tiver, maior é a força de atração entre eles. Quanto mais distante os corpos tiver, menor é a força, tá? Porque é inversamente proporcional. Tudo bem? Ok. Vamos lá para as questões. Sim, antes da gente ir para a questão, não esquece que esse Gzão, a massa grande, e esse raio aqui, que é a distância, é a gravidade do local. Tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de aceleração da gravidade. Bom, por isso que na superfície da Terra, quando o corpo está na superfície da Terra,
essa força ela vai ser chamada de peso. Porque aí, ó, no lugar de F, a gente coloca P, o M é essa massazinha do corpo aqui, ó, e esse termo todinho aqui, ó, que é esse daqui, ó, fica sendo o G. Tá? E aí a gente chama essa força de força-peso, que é aquele que eu expliquei para vocês. A força de atração entre dois corpos. Beleza? Lembre-se também que a força é sempre de atração. Sempre de atração. Agora sim, vamos para as questões. Tá aí a primeira questão. Diz assim: muitas teorias sobre o sistema solar se sucederam até que no século XVI o polonês Nicolau Copérnico apresentou uma versão revolucionária. Para Copérnico, o Sol e não a Terra era o centro do sistema. Atualmente, o modelo aceito para o sistema solar é basicamente o de Copérnico, feitas as correções propostas pelo alemão Johann Kepler e por cientistas subsequentes. Sobre a gravitação e as leis de Kepler, considere as afirmativas a seguir e vamos julgar se elas estão verdadeiras ou falsas. Tudo bem? Então a questão está falando justamente sobre a teoria heliocêntrica, né? Você lembra que a teoria heliocêntrica ela foi trazida por Nicolau Copérnico, tá? E ela foi reforçada pelas teorias de Kepler, como também pelas teorias de Newton, né? Kepler explicou matematicamente, né, a trajetória dos planetas e tudo mais, e Newton ele trouxe a explicação do porquê que os corpos faziam a órbita. Tinha aquela órbita que a explicação é justamente por conta da força. Beleza? Bom, assinala a alternativa correta. Vamos julgar aqui os itens. Primeiro, adotando-se o Sol como referencial, todos os planetas, todos, movem-se descrevendo órbitas elípticas em torno do Sol. Em órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos da elipse. Isso é verdadeiro? Você vai lembrar que a trajetória do planeta é uma elipse e que o Sol tem que estar em um dos focos. Tá? Basta você lembrar isso. Então, a primeira é verdadeira. Tá? Segunda, o vetor posição do centro de massa de um planeta do sistema solar em relação ao centro de massa do Sol, que é aquilo que a gente chama de raio vetor, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, não importando a posição do planeta em sua órbita. Isso é verdade? É verdade. Pode ser para qualquer posição. A área que ele andar sempre vai ser igual. Ou seja, ele sempre vai percorrer áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ok? Terceira. O vetor posição do centro de massa de um planeta do sistema solar em relação ao centro de massa do Sol varre áreas proporcionais em intervalos de tempos iguais. Não importa a posição do planeta em sua órbita. As áreas não são proporcionais. As áreas são iguais. O que é proporcional é a área pelo tempo. Tá? A área pelo tempo é proporcional. Mas ele anda áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá bom? E por último, para qualquer planeta do sistema solar, o quociente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período de revolução em torno do Sol é constante. Isso mesmo. Isso é o que nos diz a terceira lei. Tá? Lembra, lá na terceira lei, alguém pode estar dizendo, Jarim, lá está dizendo assim, ó, que é o quadrado do período dividido pelo cubo do raio. E a alternativa está dizendo que é o cubo do raio dividido pelo quadrado do período. Não tem diferença nenhuma. Tá? Tá corretinho também. Então, para qualquer planeta do sistema solar, o quociente do cubo do raio dividido pelo quadrado do período é uma constante. Sempre vai dar o mesmo valor. Ok? Então, a alternativa certa é a letra C. Apenas a 1, a 2 e a 4 está verdadeira. Bem teóricazinha essa, né? Vamos para a próxima. Tá aqui a outra. Um planeta descreve trajetória elíptica em torno de uma estrela que ocupa um dos focos da elipse, conforme indica a figura abaixo. Os pontos A e C estão situados sobre o eixo maior da elipse e os pontos B e D sobre o eixo menor. O eixo maior é porque é esse tamanho aqui todinho, ó, e o eixo menor é esse tamanho aqui. Está aqui a estrela, vamos fazer de conta que é o Sol, né? E aqui está o planeta, ó, saindo da posição A para a posição B e por aí vai.
Veja o que é que diz a questão. Se TAB e TAC forem os intervalos de tempo para o planeta percorrer os respectivos arcos de elipse, e se FAB e FAB forem respectivamente as forças resultantes sobre os planetas dos pontos A e B, o que é que a gente pode afirmar? Então nós vamos julgar duas coisas. Nós vamos julgar o tempo para ele andar de A para B e para ele andar de B para C. E vamos julgar a força que vai ter em A e a força que vai ter em B. Tá? É isso que a questão pede. Acompanhe a resolução. Eu coloquei a figura aqui, ó. Tá? A primeira coisa que eu já coloquei de verde aqui, ó, os vetores das forças. Eu já estou julgando a segunda coisa. Por quê? Lembra que Newton disse que a força é de atração entre os corpos? Se a força é de atração entre os corpos, quando o planeta estiver em A, o vetor tem que ser na direção de A e da estrela. O vetor tem que ser assim, ó, um fazendo uma força de atração sobre o outro. E quando ele estiver na posição B, do mesmo jeito, tem que ser na direção da estrela também. Tá? Então, ó, tem que ser uma linha que pegue a direção da estrela aqui, ó, a direção da estrela, entre o planeta e a estrela, tá certo? Então, se você olhar para a segunda parte das alternativas, ele diz assim, ó, apontam para o centro da estrela, apontam para o centro da elipse. Não aponta para o centro da elipse, não. Aponta para o centro da estrela. A força vai apontar para o centro da estrela porque há atração entre o planeta e a estrela, ok? Então, a gente já sabe que aqui nessas alternativas, aonde tiver assim, aponta para o centro da elipse, é falsa. Tudo bem? Então, a gente já sabe que a força aponta para o centro da estrela, ok? Agora, vamos para os tempos. Para a gente entender os tempos, eu vou traçar umas retas. Aqui, ó. Eu tracei uma reta entre o planeta na posição B e a estrela, entre o planeta na posição A e a estrela, entre o planeta na posição C e a estrela. Tudo bem? Para ficar melhor. Agora acompanhe uma coisa aí, ó. Perceba que o planeta vai de A para B, depois ele vai de B para C. Não é assim que a questão pede? Ele quer saber o tempo de A para B e de B para C. Note uma coisa, ó. A área de BC, ó, essa área de BC aqui, ó, esse arco BC é maior do que o arco AB. Então, dá para perceber que a área de BC é maior que a área de AB. Então, se Kepler disse que os planetas vão percorrer áreas iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, se tem que existir uma proporção, quem tem a área maior daqui para cá, ó, tem que ter o tempo maior. Então, o tempo do planeta andar de B para C é maior do que o tempo do planeta andar de A para B. Tá? Então, isso a gente percebe, até porque isso a gente percebe também pela explicação de que quando o planeta se afasta do foco da elipse, né? Quando o planeta se afasta do Sol, o que é que vai acontecer com a velocidade dele? A velocidade dele vai diminuindo. Né? Então, alternativa, letra A. O tempo de BC, aqui, ó, o tempo para ele andar a área BC, tem que ser um tempo maior para ele andar a área AB. Tá? Por quê? Porque se a área BC é maior, significa dizer que o tempo entre eles também é maior. Tá? Lembra, ó, isso daqui, para ele andar essa área, e você dividir pelo tempo, tem que ser igual a essa área pelo mesmo tempo. Só que aqui, minha gente, ó, aqui em BC, a área é maior. Então, se a área é maior, ele tem que andar mais rápido. A velocidade dele tem que ser maior. Se a velocidade dele tem que ser maior, porque o tempo percorrido aí também tem que ser maior. Beleza? Ok, vamos para outra. Em seu livro, O Pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupéry imaginou haver vida em certo planeta ideal. Tal planeta teria dimensões curiosas e grandezas gravitacionais inimagináveis na prática. Pesquisas científicas, entretanto, continuam sendo realizadas e não se descarta a possibilidade de haver mais planetas no sistema solar, além dos já conhecidos. Imagine um hipotético planeta
distante do Sol, 10 vezes mais longe que a Terra se encontra desse astro, com uma massa 4 vezes maior que a terrestre, e o raio superficial igual a metade do raio da Terra. O raio do planeta é metade do raio da Terra. Considera a aceleração da gravidade na superfície da Terra expressa por G. Esse planeta completaria uma volta em torno do Sol em um tempo, medidos em anos, mais ou menos de quanto? Tudo bem? Vamos tirar os dados da questão. Olha para cá. Esse planeta hipotético eu estou chamando de X. Então, ó, o raio de X, né? A questão diz, ó, que o raio dele, a distância dele é 10 vezes maior do que a da Terra. Então, eu botei aqui, ó, 10 vezes o raio da Terra. Beleza? E a questão diz também que o tempo, o período para a Terra fazer uma volta em torno do Sol é 1 ano. Aí a questão quer saber, Jarim, qual é o período do planeta X. Aqui, ó, esse planeta completaria uma volta em torno do Sol, tá? Em anos igual a quanto? Aí alguém pode estar pensando, ei, e essa massa que ele deu aqui? Ó, a massa 4 vezes maior. A massa não entra na fórmula de Kepler. A massa não me interessa, porque a terceira lei de Kepler só fala do período e do raio, tá? Então ele colocou a massa aí só para informação, mas a gente não vai mexer com ela, ok? Então tá aqui, ó, o raio do planeta X, que é a distância do planeta X, é 10 vezes o raio da Terra. O período da Terra é 1 ano, porque ela demora 1 ano para dar uma volta em torno do Sol. Ele quer saber qual é o período do planeta X. Então vamos jogar na lei de Kepler. Lembra que a lei de Kepler diz, ó, que o quadrado do período dividido pelo cubo do raio é constante. Então, se isso é constante, eu vou escrever assim, ó, o quadrado do período de X dividido pelo cubo do raio de X é igual ao quadrado da Terra, quadrado do período da Terra, dividido pelo raio do cubo da Terra. Tu tá vendo que eu estou comparando o planeta X com o planeta Terra? Então eu estou aplicando a lei de Kepler, a terceira. Tá? Agora eu vou só substituir. Acompanha. Vamos lá. O período do planeta X, que eu não sei quanto é. Quanto é o raio do planeta X? Aqui, ó, 10 vezes o raio da Terra. Então eu vou substituir, ó, elevado ao cubo. O período da Terra, que eu já poderia ter colocado 1 aqui, né? Dividido pelo raio da Terra, elevado ao cubo, né? Bom, fazendo as substituições, tá aqui, ó, 10 ao cubo dá 1000, RT, que é o raio da Terra ao cubo dá RT, o período da Terra ao quadrado dá 1, né? Porque o período da Terra é 1 ano, e o raio da Terra ficou aqui desse outro lado. E aí, ó, eu vou cortar o raio cubo da Terra. Quando eu cortar o raio cubo da Terra com o raio cubo da Terra aqui, eu faço o meio pelos extremos e ficou assim, ó. O período ao quadrado do planeta X é igual a 1000. Agora eu passo a raiz, quando eu passar a raiz, eu chego em aproximadamente 32 anos. Entendeu essa terceira lei de Kepler? É quando ele compara um planeta com outro. Geralmente as questões se comparam com a Terra. Então é só você lembrar que a terceira lei sempre fala do período e do raio. O quadrado do período, o cubo do raio. Tá certo? É só fazer a comparação, porque a lei diz que isso é constante, e fazer as continhas que a gente encontra bonitinho. Beleza? Vamos para a próxima. O movimento planetário começou a ser compreendido matematicamente no início do século XVII, quando Johann Kepler enunciou as 3 leis que descrevem como os planetas se movimentam ao redor do Sol. Baseando-se em observações astronômicas feitas por Tycho Brahe. Cerca de 50 anos mais tarde, Isaac Newton colaborou e complementou as leis de Kepler com a sua lei da gravitação universal. Sobre isso, vamos julgar as leis. Vamos julgar as afirmativas. Então você vai lembrar, né, que Newton falou que 2 corpos que têm massa vão se atrair com uma força, né, a força-atração, e essa força é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que existe entre elas. Ok? Bora julgar a primeira. A força de atração gravitacional exercida pela Terra sobre uma maçã que cai rumo ao chão
tem a mesma intensidade que a força de atração gravitacional exercida pelo Sol sobre um planeta que gira ao seu redor. Tem a mesma intensidade? Não, não tem a mesma intensidade. Porque se você for comparar a Terra, a massa da Terra e a massa de uma maçã, com a massa do Sol e a massa de um planeta, as massas são diferentes. Se as massas são diferentes, as forças não vão ser iguais. Tá? Porém, essas forças elas não têm a mesma natureza, não têm a mesma intensidade, mas têm a mesma natureza. A força que é responsável pela Terra por atrair a maçã é a mesma força que é responsável pelo Sol atrair esse planeta. Tá? Então, o que está errado é porque elas não têm a mesma intensidade, elas têm a mesma natureza. Jariam, por que elas não têm a mesma intensidade? Porque elas não têm a mesma massa. Os corpos não têm a mesma massa. Ok? Muito bem. Segunda. Aumentando a distância entre dois corpos que têm massa, a força gravitacional entre eles diminui. Olha para cá, para a formulazinha. Tu está vendo que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu aumentar a distância, eu estou aumentando a distância, inversamente proporcional. O que é que vai acontecer com a força? Diminuir. O inverso de aumentar é diminuir. Então, realmente, ela diminui. Está correta. A terceira. A força gravitacional entre duas partículas é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao cubo da distância entre elas. É inversamente proporcional ao cubo? Não. É inversamente proporcional ao quadrado. Tá? Aqui a formulazinha. Então está errado. 4. A força gravitacional entre os corpos é sempre atrativa. Isso, ela sempre é de atração. Ela nunca é para pegar os corpos e afastar. Nunca. Ela sempre é de atração. E por último, a célebre frase de Isaac Newton, se pude ver mais longe é porque estava sobre o ombro de gigantes, mostra a importância de Copérnico, de Kepler e de Galileu para Newton poder criar as leis do movimento e a lei da gravitação universal. Verdade. Newton ele escreveu essa frase, né, que ele diz assim: se eu conseguir enxergar mais longe, ou seja, se ele conseguiu descobrir o que descobriu, foi porque ele estava sobre ombros de gigantes. E aí ele quer dizer que ele se baseou nos estudos desses outros físicos antes dele. Né? Que ele só chegou àquela conclusão porque ele se baseou nos estudos dos físicos. Tá bom? Então, bem legal essa questão. Vamos para a próxima. A respeito da lei da gravitação universal, julgue as afirmativas em verdadeiras ou falsas. Uma lei da gravitação universal. Vamos lembrar. Força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa. Primeira, a aceleração de um astronauta girando ao redor da Terra deve-se exclusivamente à força gravitacional, exclusivamente à força gravitacional. O que faz o planeta girar em torno da Terra é a força gravitacional. Tá? Então, a aceleração que esse corpo tem é por conta da força. Tu lembra que força faz com que os corpos fiquem mais rápidos ou mais devagar? Então, se esse corpo está mais rápido, porque ele está acelerado, é porque tem uma força agindo sobre ele. E como ele está em torno da Terra, como é o nome dessa força? Gravitacional. Então, está correto. Vamos lá. Segunda. Se a distância entre dois objetos for triplicada, a força gravitacional entre eles será 6 vezes menor. Vamos ver se isso é verdade. Olha para cá. A força é inversamente proporcional à distância. Agora lembra daquela regrinha. Se eu triplicar a distância, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu triplicar a distância, ou seja, se eu multiplicar a distância por 3, qual é o inverso de multiplicar? É dividir. E 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. Então, se eu aumentar a distância do corpo 3 vezes mais, isso significa dizer que a força vai ficar 9 vezes menor. O corpo vai ter uma força 9 vezes menor. Tudo bem? Então, a alternativa está falsa. Beleza? Terceira.
se as massas dos planetas do Sistema Solar sofressem variações consideráveis, nada mudaria, pois a força gravitacional depende apenas da massa do Sol. É verdade isso? A Terra e o Sol. A força depende só da massa do Sol? Não. A força depende da massa dos dois. Lembra, se eu tirar a Terra e eu colocar o Saturno, que tem uma massa maior, significa dizer que a força de atração entre eles aumentou. Tá? Aqui a própria fórmula, ó, a massa do primeiro planeta, a massa do segundo planeta. Então a massa influencia. Quarta, a força gravitacional é diretamente proporcional ao quadrado da distância que separa dois corpos. A força é diretamente proporcional. É diretamente proporcional? É não. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois. Olha ela dividindo aqui, ó. A distância está dividindo a força. Então, é inversamente proporcional. Ok? A outra. Dois satélites A e B estão em uma mesma órbita circular em torno da Terra e possuem a mesma velocidade. Se a massa do satélite A é maior que a massa do satélite B, a força gravitacional sobre o satélite A é maior. É verdade? Lógico. Se eu tenho dois satélites que estão na mesma distância, porque eles estão na mesma órbita, quem tiver a maior massa tem a maior força. Então, a proposição está dizendo, são dois satélites, A e B. A massa de A é maior que a massa de B. Eles estão na mesma distância da Terra. Se a massa de A é maior que a massa de B, a força entre a Terra e A é maior do que a força entre a Terra e o satélite B. Quem tiver a maior massa tem o maior par de forças de atração gravitacional. Ok? Muito bem. Vamos para outra. Em relação a um peso de um objeto próximo à superfície da Terra, o que é que a gente pode afirmar? Lembra, agora é peso. Lembra que peso é a força gravitacional quando o corpo está próximo à superfície. Vamos lá. Primeiro, depende apenas de sua massa. O peso depende apenas da massa? Não. Lembra que peso é a massa vezes a gravidade? Então, se peso é a massa vezes a gravidade, o peso depende da massa e da gravidade do local. Tá? 2. O peso não depende da massa. Não, depende sim. Está errado. 3. Depende da massa e da aceleração da gravidade do local. Correto. Para qualquer altura, o peso não se altera, mas a massa diminui com o crescimento da altura. Tu acha que a massa vai mudar quando a altura começar a mudar? Não. A massa continua sendo a mesma. Então, qual é a que está certa, Jarito? Só está certa a terceira. Por que a primeira está errada? Porque a primeira está dizendo que o peso só depende da massa. Mas, na verdade, ele depende da massa e da gravidade. Por que a segunda está errada? Porque está dizendo que o peso não depende da massa. Depende. 3 está correta. A quarta está dizendo que para qualquer altura o peso não se altera, mas a massa diminui. A massa não diminui, a massa permanece constante. Beleza? Vamos para outra. Depois de analisar as afirmativas abaixo, indica a opção correta. Massa e peso apresentam uma mesma quantidade física, expressa em unidades diferentes. Vem cá, massa e peso é a mesma coisa? Não. Massa, eu estou medindo a quantidade de matéria que o corpo tem, minha gente. E peso é força. Massa é medida em newtons. Massa é medida em quilogramas. Peso é medida em newton. São duas coisas totalmente diferentes. Tá? Então não são iguais. Massa é uma propriedade dos corpos, enquanto peso é o resultado da interação entre dois corpos. Muito bem. A massa é uma propriedade que o corpo tem. E o peso é uma força. É resultado da interação do corpo com o campo gravitacional. Certo? Terceira, o peso de um corpo é proporcional à sua massa. O peso é proporcional à sua massa? É. Quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser o seu peso. Qual é o que está certo, Jari? O que está certo é a 2 e a 3. Ok? E por que a primeira está errada? A primeira está errada porque ele está dizendo que massa e peso expressam a mesma quantidade física. Não é. Ele está dizendo que massa e peso é a mesma coisa. E não é. Ok? Bom, vamos para outra agora. Gravitação universal. Lá vai. Observe. Durante as aulas, estudamos a lei da gravitação universal enunciada por Isaac Newton. Vemos que todos os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Ok.
Com base nessas informações, determine a força de atração entre um corpo de 50 kg e outro de 80 kg, que estão separados por uma distância de 2 metros. Está aí o valor da constante. Bom, está aqui, ó. Esse corpo azul é o de 80, esse corpo verde é o de 50, e eles estão sobre uma distância de 2 metros. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a força entre eles. Jogando na fórmula, força é a constante vezes a massa do corpo grande vezes a massa do corpo pequeno dividido pela distância quadrada. Aí eu já fiz a conta. Constante, 6,7 vezes 10 a menos 11. Olha, deu na questão. Massa, 50, massa do outro corpo, 80. E a distância entre eles? 2. Lembra que essa distância é ao quadrado, ok? Fazendo as continhas. Quando eu multiplicar 50 vezes 8 vezes 6,7 que mexi aí, vai dar isso aqui, ó, 268 vezes 10 a menos 9. Tá? Quando eu fizer as divisões, em notação científica, isso vai ficar 6,7 vezes 10 a menos 8. Tá? Então é só você fazer uma contazinha bem simples. Observação. 6,7 vezes 10 a menos 8. Menos 8. Menos 8 significa dizer que é a vírgula andando com 8 casas decimal. Né? 8 casas decimal. Tu lembra que eu mostrei aquela questão do jarro de flor, a jarra de água, que quando eu calculei a força lá, a gente não percebe a força entre os corpos. Por quê? Porque é muito pequena. A mesma coisa aqui. Um corpo de 80 quilos e outro de 50 quilos. Ó. Mesmo assim, a gente não percebe a força entre eles. Por quê? Porque é muito pequena. Ok? Vamos lá para outra questão. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que suas órbitas são circulares e que o raio da órbita terrestre mede 1,5 e que o raio da órbita de Júpiter 7,5. Tá? A força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem módulo, aqui a fórmula, em que R é a distância entre eles e G, aqui o valor de G. Sabendo que a massa de Júpiter é 2 vezes 10 a 27 kg e que a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 kg, a questão quer saber quanto é que vale o módulo da força gravitacional entre Júpiter e Terra no momento de maior proximidade, quando ele estiver mais próximo. Preste atenção. A questão dá duas figuras. Nessa figura, ó, o Sol está no centro, ó, Júpiter está bem aqui, ó, desse lado. Olha a distância de Júpiter até o Sol. Está aqui, ó, que ele está chamando de raio de Júpiter. E a Terra está bem aqui, ó. Olha a distância do raio da Terra. É menor, não é não? Depois, ó, maior aproximação. Aí a Terra sai dessa posição, ó, e vem para cá. Então, ó, daqui para cá é o raio da Terra e daqui para cá é o raio de Júpiter. Tudo bem? A questão quer que a gente calcule a força de atração entre Júpiter e a Terra, nesse momento aí. Ok? Se liga só numa coisa. Quando a gente for calcular a força de atração entre eles, eu só vou pegar a distância entre eles, só entre Júpiter e Terra. Tá? Lembra, a questão dá essa distância todinha aqui, ó, que é o raio de Júpiter. Quanto é que vale o raio de Júpiter? 7,5 vezes 10 a 11. E a questão dá esse raio da Terra. Quanto é que vale o raio da Terra, essa distância? 1,5. Significa dizer que de Júpiter para a Terra é 7,5 menos 1,5. Né? É esse todo, ó, 7,5 menos esse. Então, quando eu for calcular a distância, eu vou pegar só essa distância aqui. Tudo bem? Vou jogar na fórmula. Então, aqui, ó, a força é a constante, a massa da Terra vezes a massa de Júpiter, dividido pelo raio ao quadrado, que é essa distância aqui. Certo? Vamos lá. Constante, 6,7 vezes 10 a menos 11. Ele deu na questão. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. Massa de Júpiter, 2 vezes 10 a 27. Distância. Por que eu coloquei a distância 6 vezes 10 a 11? Justamente porque é a distância de Júpiter para o Sol menos a distância da Terra para o Sol. Ó, a distância de Júpiter é 7,5 e a distância da Terra é 1,5. Então, 7,5 menos 1,5 dá 6. 6 vezes 10 a 11. Tá? Não esquece que isso é ao quadrado. Vamos desenvolver. Quando eu multiplicar isso tudo, vai ficar assim, ó, 8 vezes 10 elevado a 41, que eu estou mexendo com as potências, né?
6 ao quadrado dá 36 e 10 a 11 ao quadrado dá 10 a 22. Fazendo as continhas, eu chego à conclusão que isso aqui dá 2,2 vezes 10 a 18 newtons. Tá? Alternativa, letra B. Ok? Vamos para mais um. O planeta Plutão foi rebaixado, perdendo sua classificação como planeta para planeta não. Para avaliar os efeitos da gravidade em Plutão, considere suas características físicas comparadas com as da Terra, que estão aproximadas com valores aí. Massa da Terra é 500 vezes a massa de Plutão, raio da Terra é 5 vezes o raio de Plutão. Letra A. Determine o peso da superfície na superfície de Plutão de uma massa que na superfície da Terra pesa 40. Veja só o que a questão está pedindo. A questão está pedindo qual é o peso de um corpo lá em Plutão, se na Terra o peso dele é 40 newtons. Tá? O que é que eu tenho que fazer? Ora, se eu sei que o peso é a massa vezes a gravidade, eu tenho que achar qual é a gravidade de Plutão para mim achar qual é o peso do corpo lá em Plutão. Porque na Terra, o peso é a massa do corpo vezes a gravidade da Terra. Lá em Plutão, o peso é a massa do corpo vezes a gravidade de Plutão. Tá? Agora, olha uma coisa. A questão já me disse que a massa do corpo na Terra é 40. Aliás, que o peso do corpo, que a massa do corpo na Terra pesa 40. Então, o peso do corpo é 40. Então, se o peso do corpo na Terra é 40, é porque a massa na Terra é 4. Jarim, quer dizer que a massa do corpo é 4? A massa do corpo é 4. Ei, lá em Plutão, qual vai ser a massa desse corpo? 4 também. E o que é que vai mudar lá? O que vai mudar é o peso dele, porque massa não muda. Por que é que o peso em Plutão vai ser diferente? Porque a gravidade lá de Plutão é diferente. Beleza? Então nós vamos calcular a gravidade de Plutão para a gente calcular qual é o peso desse corpo aí lá em Plutão. Tranquilo? Vamos lá calcular a gravidade de Plutão. Lembra que a gravidade, está aqui a formulazinha da gravidade, é a constante vezes a massa do corpo vezes o raio. Tá? Vezes a massa do astro. Tá bom? Então, a gravidade de Plutão é a constante vezes a massa de Plutão dividido pelo raio de Plutão. Então, a gravidade de Plutão, veja uma coisa. Lembra que a questão disse que a massa de Plutão é 500 vezes a massa da Terra é 500 vezes a massa de Plutão? Ou seja, a massa da Terra é 500 vezes maior do que a massa de Plutão. Isso significa dizer que a massa de Plutão é 500 vezes menor. Então, aonde tinha a massa de Plutão, eu dividi por 500. Está aqui na continha. Tá? E quanto é o raio da Terra? O raio da Terra é 5 vezes o raio de Plutão. Então, se o raio da Terra é 5 vezes o raio de Plutão é 5 vezes menor. Então, eu botei aqui, no lugar de raio de Plutão, eu botei o raio da Terra dividido por 5. E agora eu desenvolvi. Ficou assim, aqui embaixo, o raio da Terra ao quadrado e o 5 dá 25. 5 ao quadrado dá 25. Aí eu peguei o 500 e o 25 e eu simplifiquei, ficou 20. Ficou 1 sobre 20. E essa parte aqui eu deixei, a constante, a massa da Terra, o raio da Terra ao quadrado. Ok? Só que tu lembra que esse negócio aqui, constante, massa da Terra, raio da Terra, é a gravidade da Terra? Aqui, gravidade não é a constante, a massa pelo raio. Então, aonde tinha isso aqui, eu substituí, pela gravidade da Terra. Beleza. Jarim, quanto é que vale a gravidade da Terra? 10. Então, a gravidade de Plutão é 1 sobre 20 a gravidade da Terra. Só que 1 sobre 20 sobre a gravidade da Terra dá 1/2. Então, a gravidade de Plutão dá 1/2. Bom, se a gravidade de Plutão é a metade da gravidade da Terra, aliás, se a gravidade de Plutão é 1 sobre 2, vamos calcular. O peso do corpo lá em Plutão vai ser a massa vezes a gravidade de Plutão. Ei, quanto é a massa do corpo? A massa do corpo é 4. E quanto é a gravidade de Plutão? É 1 sobre 2. Quando eu fizer essa continha, dá 2 newtons. Tudo bem? Então, o peso do corpo é 2 newtons. Essa questão ela é um pouquinho assim mais complexa. Por quê? Porque a gente tem que calcular a gravidade de Plutão primeiro. Porque a questão pede o peso do corpo lá na superfície de Plutão. Eu sei qual é o peso dele na Terra.
que a questão deu que era 40. Se o peso dele na Terra é 40, é porque a massa dele é 4. Como é que eu vou encontrar o peso dele lá em Plutão? É a massa desse corpo, que não muda, continua sendo 4, vezes a gravidade de Plutão. Aí eu tive que fazer o cálculo da gravidade de Plutão. Como foi que eu fiz o cálculo da gravidade de Plutão? Comparando com a gravidade da Terra. Tudo bem? Ok, pessoal. Sendo assim, essa é a nossa revisão. Leis de Kepler, lei da gravitação universal. Dê uma treinada nos exercícios, tá? E boa prova para vocês. Até a próxima.